Olá, estudantes do sexto ano! Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre doenças do sistema nervoso, mais especificamente de duas doenças, o mal de Alzheimer e o mal de Parkinson. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos para os recadinhos? Como que estão os seus estudos? Você está fazendo as leituras? Você está dando um tempinho para ver as anotações do seu caderno? Não se esqueça! Toda vez que você está assistindo essa aula, esteja num ambiente propício para os estudos, com luminosidade, que não tenha ruídos, sentadinho direitinho, apoiando o seu material numa mesa, por exemplo. Se você está num ambiente muito mal iluminado, escuro, com muito barulho, sentado de qualquer jeito, vai interferir nos seus estudos. Você não vai conseguir me ver e o material, me ouvir e assim por diante. Então, no ambiente bem preparado, como o seu quarto ou a sala onde você está sentado direitinho, não tem muito barulho e uma boa iluminação, com certeza vai ser um sucesso para os seus estudos. Então vamos lá? Qual é o objetivo dessa aula quando nós estamos falando de doenças do sistema nervoso? É desenvolver atitudes relacionadas aos cuidados com o nosso corpo e o nosso bem-estar. Então, quando nós conhecemos essas doenças, as suas características, os seus sintomas, como tratá-las, nós estamos o quê? Desenvolvendo atitudes para cuidar da nossa saúde e daquelas pessoas que a gente gosta. E nós vamos para a imagem. Você já viu uma imagem parecida como essa? Ah, Fabiano, eu não sei o que significa. Essa imagem é aquelas fitinhas que as pessoas colocam na roupa em comemoração a um determinado mês que trata sobre uma doença ou alguma outra situação. Já ouviu falar, por exemplo, o mês amarelo, o mês verde? Então agora nós vamos falar de qual cor? Roxo. Repare no texto. Você já ouviu falar na campanha do Fevereiro Roxo? Nunca ouviu falar? Qual é a importância dessas campanhas de saúde? Ok, você nunca ouviu falar do Fevereiro Roxo, mas algum outro mês que tem uma coloração? Amarelo, verde, rosa, outubro rosa, setembro amarelo? Isso mesmo, cada um desses meses está relacionado a uma doença ou mais doenças. Agora eu pergunto para você, qual é a importância dessas campanhas? As pessoas utilizarem essa fitinha na roupa, propagandas na televisão, cartazes que são colocados, por exemplo, no comércio ou pontos que as pessoas passam. Por que é importante essas campanhas? Vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Retornamos. Viu que interessante? Você já tinha ouvido falar desse Fevereiro Roxo? Há alguns meses nós conhecemos as suas colorações. Se eu contar para você que todos os 12 meses do ano tem uma coloração e uma fitinha, você sabia dessa? Então, no caso do Fevereiro Roxo, está associado a algumas doenças, mas não só doenças. Essas campanhas, esses meses, podem abordar. Podem ser síndromes, limitações. Então, para cada mês, pode ser um conjunto, então, de limitações, de doenças, entre outros. Tá, mas e a importância dessas campanhas? É para conscientizar a população. Para aquelas pessoas que não conhecem essa doença, ou essa síndrome, ou essa limitação. Ter o conhecimento, se cuidar, evitar que algo aconteça. Então, olha que interessante nessa tela. Você sabia? Fevereiro Roxo é o mês de
conscientização sobre as doenças. Então, é mais de uma. Lúpus, fibromialgia e o mal de Alzheimer, tema da aula. Quer saber mais sobre o calendário colorido? Acesse o QR Code. Então, você pode pegar o seu smartphone, apontar para o QR Code e vai ter de janeiro até dezembro cada coloração e doenças, síndromes ou limitações que são trabalhadas com a população na conscientização da sua evitar, combater e assim por diante. Interessante, não é verdade? E aí, nós vamos falar então do Alzheimer, que é uma doença que manifesta-se com alterações cognitivas, de memória e também distúrbios comportamentais, como a depressão e alucinações. Claro que esses sintomas, essas características, não necessariamente se manifestam em todas as pessoas, né? Então, é muito comum quando nós falamos de Alzheimer, são questões de memória. Então, remete na cabeça das pessoas. Uma pessoa com Alzheimer tem a perda da memória, mas também podem ter outros sintomas, outras características, como distúrbios comportamentais, então, estar depressivo e ter alucinações. Essa doença, ela é degenerativa, que acomete principalmente quem? Pessoas com idade mais elevada. Então, é uma característica isso, ser acometida pessoas com idade mais elevada, afetando cerca de 10% de indivíduos com idade superior a 65 anos e 40% dos indivíduos com idade acima dos 80 anos. Então, você percebeu que a porcentagem aumenta conforme a idade aumenta? Então, aqui nós temos imagens ilustrativas de pessoas nessa faixa etária de 60 e poucos anos, de 80 e poucos anos, que é uma característica. Não necessariamente todos esses indivíduos podem apresentar Alzheimer. São considerados fatores de risco para o desenvolvimento, então, dessa doença. A idade e casos dessa doença na família. Problemas como hipertensão, tabagismo, sedentarismo e diabetes são também considerados fatores de risco. Então, além da idade e ter casos na família, uma pessoa que tem pressão alta, que fuma bastante, que não se mexe, que não faz uma atividade física, ou seja, fica muito paradinha, sedentarismo, e ter diabetes também contribui para o mal de Alzheimer. Mulheres apresentam um risco aumentado para o desenvolvimento dessa doença. Então, se nós fizermos um comparativo entre homens e mulheres com idade mais avançada, que possam ser sedentárias, que apresentam diabetes, podem ter muito mais propensão a ter Alzheimer do que um homem. O sintoma inicial, então, é o quê? A perda progressiva da memória recente. Por isso, esquece parentes, esquece os objetos, aonde deixou um determinado objeto, não lembra de coisas recentes. Outros sintomas incluem dificuldade para a atenção, problemas na comunicação verbal, então até na fala, dificuldade na realização de cálculos e na utilização de objetos comuns. Por exemplo, manipular uma tesoura, por exemplo. O Alzheimer não apresenta cura, infelizmente, mas o diagnóstico precoce, ou seja, no início dessa doença, pode ajudar no quê? No retardamento do avanço da doença. Então, quando nós descobrimos ela no começo e tem um tratamento, tem um acompanhamento, ela não vai ser tão severa lá para frente. Ou seja, garantindo uma melhor qualidade de vida para o paciente. E aqui nós vamos para a nossa primeira atividade relacionada ao mal de Alzheimer. Em decorrência do aumento da idade média da população, a incidência de doenças crônicas também tem crescido. Ou seja, as pessoas estão tendo um aumento na sua idade média, 70, 80, 90, até 100 anos. Ou seja, algumas doenças vão aparecendo.
Dentre essas doenças, nós temos as mentais, com grande potencial de impacto na qualidade de vida dessas pessoas. Sobre o Alzheimer, por que o diagnóstico precoce é tão importante para o paciente? Então eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos! E aí, copiou essa atividade no seu caderno bem caprichado, com a letra bonita? Ah, eu quero ver esse caderno depois. Então nós falamos nessa questão, nessa atividade, que as pessoas têm aumentado, a população tem aumentado a sua idade média. As pessoas estão vivendo mais, 90 anos, 100 anos. Mas infelizmente, com o passar do tempo, algumas doenças vão surgindo. E a atividade mencionou sobre as doenças mentais e falou sobre o Alzheimer. Ok, nós conhecemos, nós vimos um pouquinho sobre o Alzheimer. Então, os fatores de risco. Então a idade da pessoa. Então, se tem casos na família. Ok, além disso, nós temos outros fatores. As mulheres têm mais chance de apresentar essa doença. Ok. Então, nós sabemos que ela tem, que é a perda de memória. Mas o que a gente pode fazer para que essa pessoa não sofra tanto? Se ela vai chegar a 80, 90 anos de idade, o que nós podemos fazer para que ela tenha uma boa qualidade de vida, um bem-estar, que ela viva, que ela passe seus dias sem sofrer? Então, dependendo da doença, a gente pode fazer um diagnóstico precoce, ou seja, já nos primeiros sintomas, nas primeiras características, levar ao médico, a importância de ir ao médico. Aí ele vai prescrever algum medicamento, algum tratamento, uma outra equipe, por exemplo, de outros profissionais, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, onde vai fazer todo um trabalho com essa pessoa para que mais lá para frente ela tenha uma boa qualidade de vida. Então vamos ver a resposta esperada? Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, maiores serão as chances de tratar os sintomas corretamente, retardando a evolução da doença. Por isso, a importância de um acompanhamento médico. Então nós temos um médico especialista para as pessoas da melhor idade, o geriatra. Então, se você tem um vovô, tem uma vovó, pergunte se eles estão indo ao médico, se eles têm um acompanhamento super importante, porque quando for observada uma doença, é bem no seu início e não vale só para o Alzheimer, vale para outras doenças. Aí o tratamento vai ser mais eficiente e lá para frente, uma qualidade de vida. E agora nós vamos para a segunda doença dessa aula. Então nós falamos de doenças do sistema nervoso. Primeiro, Alzheimer. Agora nós vamos falar do Parkinson, que é uma desordem neurológica progressiva e crônica que afeta o SNC. Você lembra o que é o SNC? Sistema Nervoso Central. Isso mesmo. O paciente apresenta o quê? Uma perda progressiva dos neurônios. Nós temos aqui, então, uma representação de 2 neurônios na esquerda e na direita. Na primeira parte da imagem são neurônios normais, tendo a sua comunicação através dos neurotransmissores, lembrando que eles não se encostam fisicamente, nós temos um espaço vazio que é a sinapse. Nas pessoas que têm o mal de Parkinson, esse neurônio é afetado
essa sinapse, você vai perceber que nós não temos tantos neurotransmissores assim e esses neurônios vão ser destruídos, infelizmente. Esses neurônios, então, são responsáveis por liberar um neurotransmissor, essa substância denominada dopamina. O que essa dopamina faz? Entre outras funções, ela está associada ao movimento do corpo. Por isso, uma característica de quem tem o mal de Parkinson é o quê? O tremor nas mãos. Está associado aos movimentos. Quem está associado a isso? O neurotransmissor dopamina, porque vai diminuir a sua produção. Um sintoma são os famosos tremores, que geralmente iniciam-se aonde? Nas mãos. Outros sintomas são maior lentidão ao movimentar-se e uma postura inclinada para frente. Reparem que os sintomas estão associados aos movimentos. E aqui nós temos uma imagem, representando que para uma atividade diária, simples como levar uma colher à boca, a pessoa vai tremer. Então veja como ela está com a outra mão segurando. A doença de Parkinson ou o mal de Parkinson pode provocar sintomas não motores, ou seja, associados que não estão relacionados aos movimentos, como problemas de memória, depressão, ansiedade, alteração do sono desta pessoa, distúrbios na fala, hipotensão, além de constipação intestinal. Apesar de existirem medicamentos que vão auxiliar na redução desses sintomas que foram apresentados e outros sintomas, nenhum deles apresenta uma capacidade curativa. Então nós vamos ver novamente que nós temos que ter um trabalho multidisciplinar com várias equipes de profissionais da saúde para dar uma melhor qualidade de vida para a pessoa que apresenta Parkinson. E aí nós vamos para a nossa segunda atividade. Número 2. A incidência da doença de Parkinson vem aumentando nas pessoas acima de 65 anos. O que leva à doença de Parkinson? Então nós já conhecemos, nós entendemos essa doença. Também está associada ao sistema nervoso e conforme as pessoas vão ficando mais velhas, a incidência, o número de casos aumenta. E ali a gente pergunta, mas então o que leva a essa doença? O que faz com que ela aconteça? Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Retornamos. E eu pergunto para você, antes da correção da nossa atividade, você conhece alguém que tem mal de Alzheimer ou mal de Parkinson? Algum parente, algum conhecido? Então, o interessante é que nós conhecemos essas doenças, que a gente entenda como elas acontecem, como elas afetam as pessoas e respeitarmos as pessoas que apresentam essas doenças. Vamos dar uma olhadinha na resposta esperada para essa atividade? Então, o Parkinson é uma doença degenerativa, porque está destruindo neurônios, que está associada então ao sistema nervoso central. Ela é crônica e progressiva. É uma doença causada por uma diminuição intensa da produção da dopamina, que é um neurotransmissor, que está associado aos movimentos do nosso corpo. E aqui a gente vai para uma atividade de mão na massa. Olha que legal! Vocês vão bancar o entrevistador, o jornalista. Vamos valorizar os idosos entrevistando o avô ou a avó?
Então lembra que eu perguntei para vocês? Será que a vovó está indo ao médico? Vamos conversar com eles? Ah, mas Fabiano, o meu avô, a minha avó moram longe. Posso ligar para eles? Pode. Posso mandar uma mensaginha de texto no celular? Pode. Uma videochamada, olha que legal. Se ele mora pertinho, ou se ela mora pertinho, ou na mesma casa, você conversa pessoalmente. Mas se mora longe, utilize os meios de comunicação. E para isso, nós vamos utilizar o quê? O nosso caderno, uma caneta e o lápis. Veja o procedimento, eu vou dar algumas sugestões para vocês. Anotar no seu caderno algumas perguntas. O que você quer mais conhecer sobre os seus avós? Em que cidade você nasceu? Qual é o seu prato preferido? O que mais mudou naquela época para esta? Então, o seu avô, a sua avó já tem bastante idade. Como foi a infância dos seus avós? Quais eram as brincadeiras ou brinquedos que eles tinham? Compare com hoje em dia. Perguntar outras coisas que você quiser. Qual é a intenção, qual é a proposta dessa atividade? Valorizar os idosos. Quantas experiências, quantas vivências. E assim nós vamos conhecer melhor os nossos parentes. Caso o vovô ou a vovó tenham alguma doença, você conversa sobre ele e diz que você aprendeu na aula de ciências e você pode ensinar muitas coisas para eles. Olha que legal! Vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos. E daí você pergunta assim, mas Fabiano, não deu tempo para eu entrevistar meu avô e minha avó? Claro, o tempo foi bem curto para você entender a atividade. Depois, quando essa aula acabar, quando você tiver um tempo, você vai pensar nas perguntas, colocar no seu caderno de ciências e daí, à noite, no final de semana, ligue para o avô, vá lá na casa da avó e bata um papo, converse com eles. Eles vão ficar tão felizes e conte tudo o que você está aprendendo na aula de ciências. E o que nós vimos na aula?
Sobre a doença de Alzheimer, entendemos um pouquinho sobre ela, as suas características e sintomas, e a mesma coisa para o mal de Parkinson. Entendemos como acontece, as suas características e os seus sintomas. Então, nessa aula, nós falamos sobre doenças do sistema nervoso, do mal de Alzheimer e do mal de Parkinson. Espero que vocês tenham gostado e até breve!